Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que os ultraprocessados compõem 25% das refeições diárias de crianças com menos de 5 anos. O estudo também mostra que metade dos pequenos não consome frutas diariamente. O Levantamento Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil traz dados preocupantes. Segundo o Ministério da Saúde, 25% das refeições diárias de crianças de até 5 anos de idade contêm ultraprocessados. São aqueles alimentos que passam por uma série de processos industriais. Tem corantes, emulsificantes, aromatizantes e outros componentes que são prejudiciais à saúde. Quando a gente abaixa um pouco a idade, crianças de 2 a 5 anos, a situação piora, vai para 30%. Quem explica pra gente é Rafael Moreira Claro, professor da Escola de Enfermagem da UFMG. Quando a gente pensa nos alimentos ultraprocessados, a gente está pensando naqueles alimentos que não são essenciais para nossa saúde, então a gente poderia estar consumindo zero disso todos os dias, né? E que eles estão lá agregando nutrientes que a gente não precisa e que estão associados a doenças. Então a gente está falando aí de açúcar adicionado, consumo excessivo de sódio e consumo excessivo de gorduras. Esses nutrientes estão associados às tais das doenças crônicas, que são as maiores causas de adoecimento e morte hoje no Brasil. Então a gente está falando aí de doença cardiovascular, diabetes tipo 2, diversos tipos de câncer. Além disso, os alimentos ultraprocessados estão relacionados também ao ganho excessivo de peso. Então, quanto mais esses alimentos a gente consumir, maior a nossa chance, então, de ter excesso de peso, de desenvolver obesidade e também de desenvolver essas doenças crônicas. Além disso, se a gente for pensar, esses alimentos estão lá ocupando o espaço de alimentos saudáveis na nossa vida, né? Então, quanto mais ultraprocessado você dá para o seu filho, menos arroz com feijão, menos brócolis, menos peixe ele vai acabar comendo. Quando essa situação começa ali na infância, quer dizer, a criança já parte se alimentando com ultraprocessados, é uma chance muito grande de no futuro virem a desenvolver alguma doença. Não, sem dúvida. É importante a gente ter em mente que é impossível acabar com as doenças crônicas, né? Porque elas estão intimamente relacionadas ao processo de envelhecimento. Então, o meu avô, com 86 anos, ter hipertensão, por exemplo, é uma situação que é considerada normal e típica. A grande questão qual é? Quando a gente vê adolescentes com 16, 17 anos, ou adultos jovens aí com 22, 25 anos, desenvolvendo diabetes tipo 2, desenvolvendo hipertensão arterial. Isso acaba sendo um problema enorme, porque essa pessoa vai perder muitos anos saudáveis de vida, seja lá por mortalidade precoce, né, morrendo antes dos 70 anos, ou mesmo por ter aí uma vida complicada por esses episódios agudos, tomando medicação, intercorrências da doença e daí por diante. Aquele pai, mãe ou responsável por criança, o que deve fazer para evitar esses ultraprocessados? Qual que é a recomendação médica? No fundo, se a gente for pensar, a alimentação da criança está 100% relacionada à alimentação do ambiente onde ela está inserida, seja na escola, seja em casa. Então, ter uma criança em casa é uma boa oportunidade para você pensar duas questões, né? Primeiro, na alimentação do seu filho, em só dar alimentos saudáveis para o seu filho. Segundo, na sua própria alimentação. Então, por que não diminuir o consumo desses alimentos ultraprocessados em casa, para sempre que a criança estiver com fome, a gente não desenvolver esse hábito de dar alimentos saudáveis para a criança. E com isso a gente acaba melhorando a saúde da família toda. O dado faz parte da primeira edição do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que entrevistou 15 mil famílias em regiões do norte ao sul do país, entre 2019 e 2020. Foram 126 cidades. É um estudo realizado em parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, com essa ideia de investigar padrões de saúde envolvendo alimentação e estado nutricional de crianças com idade entre 0 e 5 anos e as mães. A ideia era ter o estudo realizado em intervalos de cerca de 5 anos, então a gente teve a primeira versão em 2019 e a segunda versão deve ir para a rua agora no segundo semestre de 2024. Muito obrigado por conversar com a gente. Ouvimos o professor da Escola de Enfermagem da UFMG, Rafael Moreira Claro. Repórter André Vasconcelos.